Pessoal do sexto ano, os alunos aí, eu tô fazendo essa videoaula para explicar para vocês o tema da terceira semana aí da apostila aí de vocês dos PETs, né? Então, o tema da terceira semana é as transformações das paisagens rurais do campo, né, e urbana, né, industriais, aí pois urbana como industriais, porque nas áreas urbanas, as atividades industriais e de comércio e tudo mais vão ser as predominantes, né? Vão ser as que mais vai ter, beleza? A gente já vem estudando sobre as paisagens, né? As diferentes paisagens existentes. Então, a gente tem as paisagens naturais, que é aquelas que não sofreram modificação pelo homem, né? E as paisagens culturais ou sociais, são aquelas que foram modificadas pelo ser humano, né? Então, essas paisagens que foram modificadas pelos homens, as paisagens culturais, tanto a urbana até mesmo a rural, elas sofrem modificações ao longo dos anos. Por quê, gente? O homem, né, o ser humano, ele modifica uma paisagem, né, aquela paisagem que é natural, ele muda ela para quê? Para ela se adequar a suas atividades, né? Para ela se adequar ao seu ritmo, estilo de vida, né? Por exemplo, o homem modifica uma certa paisagem para construir as casas ali, né? O homem modifica uma paisagem para construir as indústrias, o homem modifica uma paisagem para plantar, né? Para colocar uma área de agricultura naquele lugar. Então, ele vai modificando essas paisagens para isso, né? Graças às atividades que ele exerce naquele lugar, as atividades econômicas aí, né? É, Então, por isso que ele modifica essas paisagens. Só que essas paisagens que ele modifica, com o passar dos anos, elas vão se modificando também, né? As paisagens que a gente tem hoje, por exemplo, se você olhar aí agora na janela do seu quarto, se você olhar ao redor da sua casa, no seu bairro, a paisagem que você vai ver hoje, que é modificada, ela nem sempre foi da mesma forma que ela está aí hoje, né? As estruturas das casas mudaram, das indústrias mudaram, as coisas foram mudando de lugar, mudando de forma. As infraestruturas, né? Que são estudos, são as casas, as ruas, as indústrias, tudo são infraestruturas, né? Elas foram modificando. Por quê, gente? Porque aquelas atividades econômicas, né, as atividades que o homem exerce, que são exercidas pelo homem, elas também mudam, elas também modificam, né? Então, a partir do momento que essas atividades elas modificam, essas estruturas criadas pelos homens, elas também modificam. Se você pegar uma foto, por exemplo, vamos citar Prados, uma foto de Prados na década de 30, sei lá, década de 50 que seja, lá no século passado, e pega uma foto atual de Prados, do mesmo lugar, seja do centro de Prados ali, vocês vão observar isso, né? Até um exercício que vocês podem fazer, né? Procurar uma foto de prados na internet ou onde vocês queiram, antiga, e comparar aquele mesmo lugar da foto antiga com hoje. Pra vocês verem como modificou. Porque essas paisagens vão modificando, né? As atividades exercidas pelo homem, né, dentro dessas paisagens que ele modificou, elas mudam, elas modificam. Então, essa infraestrutura que eu falei, que são essas casas, as ruas, as indústrias, elas também vão modificar, beleza? Então, por exemplo, se a gente pega uma foto de Prados, lá no século passado, né, no século XX, na década de 30, por exemplo, vai ter muita diferença dessas infraestruturas nas casas, nas ruas, nas indústrias, tudo mais. Porque as atividades econômicas, as atividades que eram exercidas pelos homens ali, né, pelo ser humano ali, elas eram totalmente diferentes das que são exercidas hoje, né? Houve mudança, houve modificação nessas atividades. Então,
essas estruturas mudam, ok? Então as paisagens culturais elas vão sempre modificando. Aí vocês podem me perguntar, nas áreas rurais também acontece isso? Há essa modificação? Também. Por quê? Por mais que nas áreas rurais, né, as paisagens sejam menos modificadas, né, a gente tenha mais preservado as paisagens naturais do que nas áreas urbanas, há modificação, né? E se há modificação, essa modificação ocorre por causa das atividades exercidas pelo homem nesse setor rural também. Então, essas atividades exercidas pelo ser humano, pelo homem, no setor rural, elas também modificaram ao longo dos anos. Então, a paisagem cultural, né, da zona rural, das áreas rurais, elas também modificaram. Se você pegar uma área rural, fazer esse mesmo exercício que eu falei para vocês fazer da área urbana e fazer na área rural, pegar uma foto de uma área rural de Prados, lá na década de 30, no século passado, e pegar uma atual, vocês vão notar diferenças, modificações, ok? Então, por quê? Porque modificou também as estruturas. Por exemplo, a partir, aqui no Brasil, a partir da década de 40, de 50, começa a industrialização a ficar mais forte. Processo de industrialização mais forte, né? Ter mais indústrias. Então, nas áreas rurais vai ter modificação também, porque as áreas rurais elas vão começar a fazer um processo que chama de mecanização do campo. O que é isso? As máquinas entrando no campo. A partir desse momento que as máquinas começam a entrar no campo, nas áreas rurais, essas áreas se modificam, elas mudam, né, do que era antes. E assim sucessivamente, assim com o passar dos anos, elas vão mudando, né? Na geografia a gente fala que existem os fluxos e os fixos. Calma que eu vou explicar para vocês o que são isso. Os fixos, eles existem apenas em função dos fluxos. E os fluxos que modificam os fixos. O que seriam esses fluxos e esses fixos? Provavelmente vocês nunca escutaram isso, primeira vez. Mas calma aí que eu explico. Os fluxos, gente, nada mais é do que a gente, o ser humano, né? E os fixos? Os fixos são as infraestruturas que a gente falou já. São as casas, as ruas, né? As indústrias, as áreas plantadas, tudo isso aí são os fixos, são essas infraestruturas. Todas essas infraestruturas, elas só existem em função dos fluxos, que somos nós. Quando a gente muda as nossas atividades, elas vão se modificando, né? Os fluxos mudam as atividades deles, que somos nós, os fixos também mudam, ok? E até porque os fixos só existem graças aos fluxos. Essas infraestruturas só existem graças a nós. Como as nossas atividades mudam, essas infraestruturas também mudam, ok? Então a gente observa as mudanças nessas paisagens aí com o passar dos anos. Façam esse exercício para vocês observarem, seja de prazo ou qualquer lugar que vocês conheçam hoje, procurem uma foto de qualquer tempo. Assim, tem que dar um tempo maior, né? Sei lá, de uns 20 anos ou mais, para vocês observarem modificações maiores, né? Façam esse exercício, vocês vão notar essas mudanças. E essas mudanças, gente? Essas mudanças, elas são sempre, elas vão ser ruins, seja na paisagem natural, né, aquela mudança que o homem faz na paisagem natural, seja na paisagem cultural, essa mudança que ele vai fazendo nela, que ele já modificou antes e continua modificando. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? Depende. Até na natural pode ser boa ou ruim? Pode, por exemplo. Na paisagem natural pode acontecer uma modificação muito ruim, que chega o homem, desmata e destrói uma floresta. Beleza. Isso foi uma modificação da paisagem natural ruim, né? Péssimo. Só que com o passar dos anos, né, aquela floresta que foi devastada, o homem teve a consciência, né, e observou que aquilo era prejudicial até para ele próprio. Ele começa a tentar
modificar de novo aquela floresta, mas aí ele começa a tentar revitalizar ela, ou seja, tentar plantar ela novamente. Lógico que isso não é simples, isso é muito difícil, eu só estou dando um exemplo, mas ele tenta fazer com que essa floresta volte ao que era, né? É algo difícil, mas supõe que o homem, ele até consegue em alguns casos, mas é algo que é benéfico. Então, é uma modificação que ele está fazendo, mas benéfica para aquela estrutura, né? Então, ela nem sempre é ruim. Na maioria das vezes, a modificação no espaço natural ela é ruim, sim, ok? No espaço cultural, aquele que a gente vem falando, a gente até citou das transformações nas cidades, falei para vocês pegarem uma foto de um determinado período e uma foto atual para vocês compararem essas mudanças. Esse tipo de mudança é ruim ou boa? Essa também vai depender muito, né? Porque pode ser uma mudança boa ou uma mudança ruim. Pode ser uma mudança que devastou mais ainda áreas naturais, as paisagens naturais. Então, uma mudança ruim. Agora, pode ser uma mudança também que foi ao contrário. Reflorestou algumas áreas naturais, plantou algumas árvores ali naquelas paisagens culturais. Isso é uma mudança o quê? Boa, né? Então, vai depender muito de como que se deu essa mudança, para a gente falar que ela foi boa ou que ela foi ruim, ok? Beleza? Então, essa aí é a videoaula para esse tema. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né? Vocês fazerem a matéria da terceira semana, ok? A gente se encontra então nas próximas videoaulas. E aí a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é as atividades da semana 3. Façam, pode ir fazendo já. Quanto a postar, eu vou falar no grupo quando que é para postar. E façam essa atividade aí. Essa não precisa me mandar não, só para vocês observarem mesmo. Peguem uma foto antiga de um determinado lugar. Aí uma foto que tenha mais de 20 anos, para vocês verem as mudanças mesmo. Se tiver mais ainda, quanto mais antiga for, mais mudança você vai notar. E uma foto atual daquele lugar, né? Para vocês observarem como que muda essas paisagens aí. Beleza? Ok? Até a próxima então.